máquinas. Bom, você viu aí há pouco a Janete comentando que nós teremos hoje a abertura oficial da Semana Farroupilha 2017, né, os festejos Farroupilha, como é conhecido também. E o MTG tem revigorado, digamos assim, este evento, né, através de algumas ações que estão começando a serem mais valorizadas, né? Por exemplo, nós estamos nos últimos tempos aí a música dos festejos farroupilhas, né? Que esse ano o tema dos festejos é Na Chama da Tradição, né? É a música que tem a letra aí música e letra do Erlon Pericles, né? Ele também interpreta junto com Cristiano Quevedo, com Guilherme Castilhos no violão e no contrabaixo. Nós temos também o tema anual, né, que este ano é Farroupilhas, Idealistas, Revolucionários e Fazedores de História, né? E claro que isso tem feito com que seja mais claro os objetivos do festejo, da Semana Farroupilha, da Condução da Chama, de todos esses aspectos aí. Nós temos o privilégio de ter junto aqui a nossa programação, todos os sábados você tem aqui na programação da sua Rádio Tupã, o Rio Grande Tradição e Cultura, em que o nosso colega Luiz Jardim, um apaixonado pela cultura gaúcha e pelo tradicionalismo, de forma se colocou à disposição para fazer esse programa anos atrás e está fazendo ele todos os sábados aqui, e a gente parabeniza pelo esforço pessoal dele, né? Porque durante 8 anos o Luiz Jardim sai da sua propriedade no interior, percorre uma estrada que muitas vezes não está na condição que ele merece, né? Enfrentando o frio, a chuva, o cansaço, né? E vem aqui todos os sábados às 7 horas da manhã para trazer um pouco da tradição do Rio Grande do Sul. E ele, inclusive, faz parte do grupo dos 8. Esse que a Janete há pouco citou aí. O grupo dos 8 é composto pelo senhor João Francisco Salles, pelo Valdoir Peixoto Moraes, pelo Adroaldo de Miranda Barcelos, pelo Carlos Augusto Brum de Souza, pelo Carlos Alberto Machado da Luz, pelo Aldo Silveira Brum, pelo Eronico Cortes Parcelo e pelo Luiz Rodrigues Jardim, né? São os 8 que estão representando os fundadores do MTG e que participaram da chegada da chama aqui em Tupã-Siretã e estarão participando agora do deslocar dela até a Praça Coronel Lima, quando ela estará sendo distribuída, essa centelha, a todas as instituições que estarão ali para recebê-la nesse início, nesse pontapé inicial da Semana Farroupilha. E o Luiz Jardim me dá o privilégio de estar aqui, eu já combinei com ele, no dia 20 ele estará conversando conosco aqui no programa Variedades, falando um pouquinho da Revolução Farroupilha e também do MTG, né? Que a gente sempre valoriza muito a Revolução Farroupilha e devemos valorizá-la, porque sem dúvida é baseado nela que muita coisa se formou aqui no Rio Grande do Sul, mas não podemos esquecer de que o MTG, aqueles 8 meninos que há anos atrás iniciaram essa mobilização, resgataram essa história e mantém ela viva até hoje graças a esses ideais, né, do MTG. E pode ter os seus problemas, seus defeitos, como tudo que a atividade humana tem, mas sem dúvida tem o mérito principal de resgatar a nossa história e fazê-la presente, ela está no dia a dia. Você viu aí a Janete falando, 300 crianças acompanharam o dia a dia do gaúcho numa coisa que muitas vezes não teriam oportunidade. Luiz Jardim, bom dia, como é que está o amigo? Tranquilo, Luiz Jardim? Bom dia, Miguel, bom dia aos nossos ouvintes. Graças a Deus, pronto, né, esperando o momento da condução da chama até o altar da pátria, ali o palanque oficial. Bom, você já cavalgou muitas vezes, né? Desta feita, acho que você não acompanhou a chama lá de Mostardas até aqui, mas acompanhou ela nos últimos trajetos aqui em Tupã. Sim, eu iniciei a cavalgar por incentivo. Na época, eu morava em Cruz Alta, do então o coronel Celso Soares, né, que era um apaixonado pela cavalgada. E aí naquela época nós fizemos a cavalgada Rota das Terras em torno do Alagado do Passo Real, em torno de 110 a 120 pessoas. Nós comandávamos 7 dias de viagem. Uma vez saía por Ibirubá e voltava pelo Salto, a outra pelo Salto e voltava por Ibirubá. E depois fui convidado, né, eu fazia parte junto com o João Pedro, com o Pedrinho, que o Pedrinho começou depois, a condução da chama, onde conduzimos várias vezes, inclusive aqui a de Augusto Pestana, a de São Gabriel, a de Venâncio Aires, veio sob meu comando,
que está aqui, tal, a camisa. E a gente, sempre que pode, ajuda. Mas agora eu fiquei mais ajudando e atendendo um convite de um amigo que a gente tem aqui, um parceiro tradicionalista, o Valdoir Peixoto, que eu quero abrir um parênteses aqui, não estou aqui para rasgar seda para ninguém, nem de ninguém. É que o Valdoir Peixoto é o nosso diretor campeiro da região e do esporte. Mas é um homem competente, simples, campeiro, autêntico, e ele, quando você dá uma atribuição, ele busca de qualquer forma resolver e resolve. Então, como ele me pediu, eu fiz parte, quero felicitá-lo e felicitar a secretária Janete, que realmente teve um dinamismo, e a gente que já passou por essas secretarias em outras cidades sabe o trabalho, toda a equipe foi maravilhosa, Miguel. A gente ficou deveras emocionado em determinados momentos, porque uma coisa que a gente aprende no decorrer dos anos, que estes 8, que há pouco você falou, realmente que deu origem ao movimento organizado, ao movimento tradicionalista organizado. E eu, como amigo particular que fui de alguns, quando morei em Porto Alegre, o Paixão Cortes, né, o Lessa, que eu sempre estou dizendo, a filha do Lessa dançava numa invernada de dança que eu fui patrão, no Vaquianos da Tradição em Porto Alegre. A gente tem um relacionamento. Veja que naquele congresso em Santa Cruz do Sul, em 98, ele levou para que fosse aprovado o hino tradicionalista e pediu para que o doutor Aldomar de Castro, eu e mais outros amigos aprovássemos. E nós, como coordenadores, na época, tivemos o privilégio de defender e foi aprovado. Mas o interessante é que os senhores ouçam o primeiro verso que eu vou dizer para vocês. Antônio Oliveira, escuta esse verso se tu estiver viajando. Vejo no lume da chama crioula, no lume da nossa chama crioula, o mesmo brilho que guiou os ancestrais. Fogo de luta, valentia e liberdade pela conquista de direitos mais iguais. Bom, vocês vão ter oportunidade durante a semana de ouvir e escutar claramente essa música do Erlon Péricles com Cristiano Quevedo e o Guilherme Castilho no violão, como disse o Miguel. E vocês vão observar que maravilha, que espetáculo dele. Todos os anos, Miguel, é aprovado um tema para a Semana Farroupilha pelo MTG e a música. E esta foi, e o tema é sobre os revolucionários, sobre os farroupilhas, ideal e história e tal. Então, o que nos chama a atenção de tudo isso é que nós não estamos somente envelhecendo na idade. Todos nós, os anos vão passando e nós vamos branqueando o cabelo, e se fosse só assim, o movimento terminaria no momento que todos nós morrêssemos. Mas, felizmente, nós temos uma juventude maravilhosa. É incrível, e eu felicito aqui prendas e peões de faixas, de crachá, dos CTGs, que participam e participaram aqui do Encontro da Juventude, no Sindicato Rural, porque era muita gente, em torno de 200 e tantas pessoas. Nós tivemos o privilégio, junto com o Valdoir Peixoto, a Marisa e a Dona Miriam, de sermos padrinhos desse acampamento. E o que nos surpreendeu, eu conversava contigo no intervalo, é a capacidade, a inteligência e o conhecimento dessas meninas, desses meninos, depois que entregam a faixa que vence o prendado ou o crachá, como eles estudaram, como eles sabem e como eles coordenaram todo o trabalho. Eles estão unidos em prol do movimento para que não morra. Aí você até leva um susto. E eu digo para vocês, se esses jovens resolvessem a comandar o movimento agora, seguiria brilhantemente pela capacidade e a tecnologia que desenvolveram. No nosso tempo não tinha isso. Não é? Lá em Santa Cruz, e eu fiz menção aqui no encontro que eles não sabiam, não se davam conta, eu levei uma proposição da nossa prenda regional, que era a Adriana Rieger, de Cruz Alta, para que todas as prendas de faixas e os peões de crachá, ao findar o mandato, automaticamente passassem a fazer parte dos departamentos culturais. Se fosse dos CTGs, nos CTGs. Se fossem regionais, na região. Se fosse do Estado, no MTG. Até hoje, eles não se dão conta disso, esqueceram.
Então foi aprovado. Mas está vigorando. Está vigorando. Está aprovado? Está vigente, está vigorando, foi aprovado, está em ata. E aí eu mencionei, e eles estão seguindo a risco. Mas é um verdadeiro espetáculo. A chama crioula, eu sempre digo para as crianças, eu passo viajando na Semana Farroupilha. Até peço desculpas aos nossos CTG do Tupanciretã, onde fui patrão do Taquarimbó. Felicito o Taquarimbó por estar lá durante esses dias trabalhando e servindo alimentação e lanche e tal, toda a equipe, e o Tapera Velha que recebeu os cavaleiros, né? Já felicitei o companheiro Valdoir, que estamos juntos, hoje estaremos, se Deus quiser, com os 8. É uma coisa inédita. Então o Tupanciretã está fazendo marcas registradas por iniciativa de pessoas tradicionalistas. O João Pedro deu a ideia para o Valdoir para que formasse os 8 para lembrar aquela época. E ele teve a felicidade de formar, e não só formou, como após o acendimento da chama, criou uma união entre os 8 que jamais vai terminar. Eles vão permanecer sempre, esses 8, integrando, desenvolvendo, estudando, reunindo-se e comendo churrasco, discutindo sobre o tradicionalismo. Então, Tupanciretã mostrou, através daquela antiga FEPAGRO lá, que é o Complexo Tupanciretã, uma área maravilhosa, onde a nossa administração pública, através do prefeito e de todos os secretários, desenvolveram um trabalho fora de série, né? Foi muito bonito. A gente está ali, parece que está numa estância, numa fazenda, jamais imagina-se na cidade. Então, eu quero agradecer a oportunidade, tu me convidou para conversar um pouquinho sobre a chama crioula, e eu digo para as criancinhas, você não coloque o dedo na labareda da chama, porque queima, e queima porque tem vida. Ela é tão quente quanto o nosso coração. A chama crioula, para nós gaúchos e principalmente tradicionalistas, que honramos a tradição e que estamos nos preparando sempre, e estudando, aprendendo e passando para os jovens, é a vida da tradição gaúcha. Eu vejo, agora até olhei ali rapidamente um jornal e via lá em Frederico Westphalen, onde eles fizeram uma cidade tradicionalista a exemplo do Parque da Harmonia em Porto Alegre. É claro que todos têm CTG, têm sede, não sei como eles fizeram, né, por causa da renda. Mas é isso, Miguel. A chama crioula está aí, estamos torcendo para que não chova, né, à tarde. Às 3h30, conforme o companheiro Valdoir nos falou, nós já estaremos lá preparando os cavalos, né, para a condução desta chama. Esses 8, realmente foi emocionante quando você olha para eles todos e vê pessoas de idade. Nós somamos, o Valdoir somou a idade, né? Deu 570 e poucos anos, né? O grupo dos 8, esse nosso daqui. Então é uma coisa muito linda, muito bonita, e devemos respeitar sempre e perguntar para as pessoas que sabem. Como é que é a pilcha, como é que é a dança, como é que é a história, como é que é os farroupilhas. E a gente tem a obrigação de estudar para saber e dizer. Por isso que sábado nós estaremos comentando aqui. Eu tinha pedido desculpas aos CTGs, porque em algumas noites eu não estarei aqui. Uhum. Eu recebi vários convites, estarei em outras cidades falando para os jovens sobre a Semana Farroupilha, os vultos revolucionários e assim por diante. Perfeito, muito bem. Bom, vamos aguardar então essa chegada do Grupo dos 8, que o Luiz Jardim compõe juntamente com o seu José Francisco Salles, o Valdoir Peixoto de Moraes, o Adroaldo de Miranda Barcelos, o prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, o Carlos Alberto Machado da Luz, o Aldo Silveira Brum e o Eroni Cortes Barcelos, que também estarão sendo acompanhados do grupo de cavalgada Antônio Correia Gomes, e estarão chegando com a chama ali na praça às 17 horas tem uma solenidade ali e depois a distribuição da centelha entre as entidades que estarão ali para receber, e aí dá o pontapé inicial para uma grande gama de programação, né? Oficialmente, eu vou ler a de hoje, de amanhã só. Nós teremos hoje a Noite Cultural na Gaúcha, na entidade nativista Taquarimbó,
Amanhã tem o hasteamento, tem a instalação do Poder Executivo no Tapera Velha e tem um almoço por artesão lá no Tapera Velha. Às 19 horas tem a missa crioula com o padre Cristiano Quatrim, e logo após jantar campeiro no Taquarimbó e noite cultural no DTG Sentinela da Tradição no ginásio Bono Mazão. E essa é a programação oficial de hoje e de amanhã. Depois prossegue, a gente vai gradativamente colocando aqui essas informações no decorrer da programação. E é claro que esperamos que você aproveite todas essas atividades que estarão envolvendo aí a nossa Semana Farroupilha 2017 aqui em Tupã-Siretã. Vamos ficando por aqui. Pois não, Luiz? Não, eu vou me despedir só dizendo assim que estarei sábado e depois dia 20, atendendo o convite. Nos dê comando, General Bento Gonçalves. Estamos prontos para seguir nessa missão. Cada gaúcho tem no peito uma fagulha da chama viva da nossa revolução. Muito obrigado. Esta é o estribilho, né, da música Na Chama da Tradição, que é o tema dos festejos Farroupilha. Aliás, já está disponível aqui na nossa programação. Quem quiser pedi-la pode tê-la à sua disposição. Nós vamos disponibilizar também. Teve uma música que foi criada, se não me engano, pelo Cristiano Quevedo, mas depois eu vou verificar isso. Tem um clipe dessa música muito bonito, resgatando também um pouco das tradições, e está sendo lançada nessa Semana Farroupilha aí, para estimular também o tradicionalismo. A gente vai disponibilizar na nossa programação e também no nosso canal no YouTube, para quem queira acessá-la e poder vê-la. Nesse momento em que nós temos o privilégio, no Rio Grande do Sul, de termos 2 momentos cívicos, né? Nós temos a Semana da Pátria, que aconteceu agora há poucos dias, e temos agora a Semana Farroupilha, que acontece. E por incrível que pareça, a gente teve testemunho de algumas pessoas aqui nesse microfone. Em alguns municípios, inclusive, a Semana da Pátria nem acontece o desfile, acontece da Semana Farroupilha, né? O que a gente lamenta, porque nós temos são 2 momentos separados, mas que o Rio Grande deve vivenciá-los com intensidade. E também sempre reforçar, às vezes as pessoas confundem as pessoas com as instituições, né? O nosso Brasil está passando por momentos de dificuldade e nós temos pessoas que agiram erroneamente, ou agiram de má fé, enfim, que distorceram o cargo, utilizando-se dele para outros fins que não aquele da sociedade como um todo. Não podemos misturar isso com a instituição, com a pátria, com a nação, com a nossa região, com o nosso estado, com o nosso sentimento cívico de sociedade. Isso que precisa ser valorizado, independente de quem esteja momentaneamente exercendo essa atividade. Ao som do violão aí do Regis Reis, que executa para nós o nosso hino do Rio Grande, a gente vai chegando ao final do programa Variedades nesse primeiro dia da Semana Farroupilha. Convidando você para estarmos juntos amanhã, a partir das 8h30, com o patrocínio de farmácias associadas. Aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, Farmácia Econômica, Delta Sul, especial de setembro, móveis, eletros, som, imagem, informática, smartphones, tudo com pagamento para novembro lá na Delta Sul. E o apoio a Derrida Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupã-Siretã e região, orgulho de ser brasileira. A todos um forte abraço, um bom dia e, se vocês, se Deus quiser, até amanhã.